Paz e graça, povo de Deus, gota de sabedoria com vocês, sexta-feira, e hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que no primeiro momento pode nos assustar, mas depois vem o consolo, o conforto, a segurança que só a palavra do Senhor pode nos dar. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre Jesus, o nosso advogado. Portanto, fica comigo. A palavra nos fala lá em 1 João, capítulo 2, 1 e 2, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda os pecados de todo mundo. João está ainda aqui falando aos crentes no final do primeiro século, e no capítulo 5 ainda, primeira carta dele ainda, ele ainda fala: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João quer deixar bem claro para aqueles irmãos que estavam atravessando uma dificuldade muito grande na nova vida da salvação em Cristo Jesus, diante de uma vida que continua. Uma vida, porque nós não somos blindados, continuamos pecadores, errando, cometendo pecados, falhas grosseiras, muitas vezes comparadas com as mesmas, com aquelas que fazíamos antes de ter o conhecimento da palavra. E a gente cometia isso sem o conhecimento, mas agora temos o conhecimento. Então João está chamando atenção para isso. Essa convicção que temos hoje de sermos alcançados pelo amor de Deus, João quer deixar isso bem claro. E João está agora alertando aquele povo, e a nós também, a necessidade de se observar, se monitorar, fazer exames interiores e não ter aquela vida parecida com aquela vida anterior ou vida de pessoas que ainda não têm ainda essa experiência de salvação em Cristo Jesus. Nós não somos blindados, continuamos a pecar. E João deixa claro que nós não temos o direito de pecar. Nós não somos permissão, não temos permissão para pecar. Nós não temos licença para o pecar. Não há uma situação onde adquirimos crédito para pecar. Então, quando João está falando isso, ele está deixando claro que a nossa vulnerabilidade com relação ao pecado e nos alcança muitas vezes, e nessa vulnerabilidade, nas palavras, nos pensamentos, nas obras, pecamos por omissão. E isso é o nosso dia a dia, muitas vezes. Mas se isso acontecer, e que pode acontecer e vai acontecer, temos um advogado junto ao Pai. Todos nós que, aliás, não existe esse ou aquele, todos vamos ter que comparecer diante do tribunal por aquilo que nós fizemos, todos os nossos atos. Há um tribunal nos aguardando. E lá nós seremos avaliados por aquilo que fizemos. Vamos ser julgados. A Bíblia diz que naquele dia os livros serão abertos. E nesses livros existem as testemunhas. E seremos então julgados por aquilo que fizemos, nossas obras. Muitas testemunhas se levantarão. Que testemunhas são essas? As palavras que nós falamos, as palavras que proferimos, palavras frívolas, palavras torpes, elas serão testemunhas. Nós não lembramos muitas vezes aquilo que já falamos. Talvez uma anedota, um palavrão, uma palavra torpe, um xingamento, piadas indecorosas, fofocas, falar mal do nosso irmão, falar mal de alguém.
Por esse filtro ninguém escapa. E também pelas obras, coisas que fazemos, quanto a pai e mãe na nossa caminhada, desobediência, irmão da nossa igreja, quanto pastor, nossa comunidade, nosso dia a dia, nos direitos de ir e vir, nos arrependemos, são obras. Nós também seremos julgados por essas obras. E também as coisas que nós não fizemos. Quer dizer, o pecado por omissão, aquilo que deixamos de fazer. E Jesus reserva uma passagem interessante nas Escrituras, Mateus capítulo 25, de 31 em diante, particularmente o verso 45, é muito comum, Jesus fala isso: apartai vós, malditos, pelo fogo eterno, por aquilo que nós não fizemos. Mas vocês não deixaram de fazer, quando não fizeram a um desses meus pequeninos. Tive sede e não me deram de beber, tive fome, não me deste de comer. Então o pecado da omissão, quer dizer, aquele povo não irão para o inferno por aquilo que fizeram, por aquilo que não fizeram. E os pensamentos, segredos escondidos do nosso coração, bem escondidinhos, coisa que ninguém vê. Nenhum tribunal da terra pode julgar nossos pensamentos. Por esse filtro, ninguém escapa. Para passar pelo filtro, teríamos que cumprir toda a lei. Teríamos que ser perfeitos. Por isso, os livros serão abertos, mas um livro especial também será aberto, o livro da vida. E quem estiver com o nome escrito nesse livro não passará pela segunda morte. Daí fala-se lá em Apocalipse. Quando esse livro for aberto e o seu nome estiver escrito lá, você não passará pela segunda morte. O Jesus, o nosso advogado, estará ali para nos defender, para dizer que esteve em nosso lugar. Nós precisamos desse advogado. Não é advogado qualquer. Ele é o advogado, o justo, Jesus Cristo, o justo. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês, vamos elaborar algumas reflexões nessa direção, nessa área, e eu queria falar sobre 3 verdades sobre esse advogado. Ele é o advogado incomparável, segundo o seu caráter. Vai ser a primeira reflexão dessa série. E a partir daí nós vamos desenvolver outras características desse advogado maravilhoso. Esse advogado, ele é maravilhoso porque ele é o advogado incomparável, segundo o seu caráter, porque ele não pecou. Ele é diferente de todos os advogados que nós conhecemos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele não esteve só ao lado, ele esteve no nosso lugar. Hoje o advogado, muito caro, pode ser contratado por muito dinheiro. Quanto mais famoso ele for, mais caro ele é, mais difícil o acesso a ele. Mas por mais que ele seja muito competente, a vida dele, a vida moral dele, é às vezes totalmente desassociada, divorciada da sua profissão. O seu caráter não é compatível com o trabalho brilhante que às vezes ele desenvolve. Mas Jesus não. Jesus, ele é o advogado brilhante, mas a sua conduta, o seu exemplo, a sua vida é o seu aval. Esse é um advogado que não há ninguém comparado com ele. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessas próximas reflexões. Nenhum deslize foi encontrado em Jesus. Por isso que ele foi apto, capaz para ser o Cordeiro Imaculado e morrer pelos nossos pecados. Só ele pôde cumprir toda a lei. Cumprindo a lei, ele nos resgatou. Ele se colocou em nosso lugar na cruz do Calvário. E é por isso que nós podemos confiar nesse advogado. Eu quero abençoar você com essa palavra. Ele é nosso advogado, o justo. Ele nunca falhou. Você pode confiar no trabalho maravilhoso da missão que ele já cumpriu. Fique, portanto, nessas próximas reflexões e se delicie
e você vai perceber uma segurança maravilhosa, porque esse advogado é um advogado infalível e ele é o seu advogado, segundo João. Por isso, fica comigo com essas próximas reflexões. Eu quero te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.